do Senhor. Amém. Acho que dentro de 2 semanas, essa é a terceira vez, né, que eu venho aqui. Eu acho é bom. É a terceira vez. Eu quero agradecer ao diácono Tenório pelo convite, agradecer a Deus acima de tudo, ao pastor Marcílio que nos trouxe, ao coordenador da discipulado, cantor Eliel, diácono ali, na escola bíblica. Discipulado é uma coisa muito linda, né? Eu trabalhei, eu acho que quase a minha vida toda eu trabalhei com discipulado e com escola bíblica. Eu, antes mesmo de me batizar nas águas, eu já ensinava no discipulado. Eu sempre gostei muito. E eu agradeço a Deus, e é um momento emocionante, né? Tanto para quem está se formando, quanto quem ajudou, né? Para o professor, parabéns, né? Professores, meus irmãos, porque às vezes, como foi dito aqui pelo cantor Eliel, o diácono Eliel, a gente não olha para as pessoas e não vê a luta, né? E os professores, ele passa por essa luta para chegar, para trazer o ensinamento da parte do Senhor. Como eu sempre digo, nós somos obreiros, somos dispenseiros da casa do Senhor. E dispenseiro é aquele que traz, que mantém a dispensa cheia de alimento para aqueles que estão necessitados. É preciso que nós, o pastor Marcílio sempre lê Esdras 7:10, que a gente tem que primeiro buscar, depois cumprir, para depois ensinar. É interessante, porque aí nós podemos transmitir um pasto verde para as ovelhas, né? Porque senão morre de fome. Não é assim? Eu achei interessante aqui essa frase desse hino aqui, o último que falou, o valor de uma alma. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o 8 e depois o 13. Para adiantarmos, irmãos, eu vou ler só o versículo 13. Os irmãos fiquem olhando aí esse capítulo, que ele é muito interessante. Do 1 ao 8, e depois eu vou ler só o versículo 13, tá bem? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior destes é amor. Pois bem, meus amados irmãos, existe um poema de Fernando Pessoa, poeta português, que diz assim: quem não conhece a palavra tão infinita e tão breve que apenas nas suas voltas, com 4 letras se escreve? Olhem para cá, presta atenção à palavra. Esse é o momento mais sublime, porque no mundo tem um ditado que diz assim: saco vazio não se põe em pé, não é isso? A alma e o espírito precisam ser alimentados, e ela é alimentada com a palavra de Deus. Amém? Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior destes é amor. Pois bem, a palavra amor deriva-se do latim amor, e quer dizer umas coisas interessantes: misericórdia, compaixão e caridade. Misericórdia, compaixão e caridade. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que o amor, veja só, nós estamos acostumados de ouvir a falar do amor de Deus, que é o amor na forma vertical, não é isso? É o amor de Deus pela humanidade, conforme João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, exatamente. Pois bem, nós estamos acostumados a ver esse amor, o amor de Deus, que é sublime, não é? É um amor incondicional.
Mas temos que desenvolver como cristãos, vocês discipulando, cada um de nós que estamos aqui, o amor na forma horizontal. Qual é o amor na forma horizontal? É o amor entre... Jesus disse assim: saberão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor entre vós. Agora, o importante é que nós tenhamos nas nossas mentes, no nosso coração, a seguinte preocupação. Todos nós nos preocupamos com todo tipo de não cumprirmos certos mandamentos que estão na palavra de Deus. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que o amor, ele é um mandamento. Sim ou não? Sim. O amor é um mandamento. Levítico 18, 19, ou é 19, 18, salvo erro. Vamos lá ver. Levítico 19, 18. É o terceiro. Vamos ver. Levítico 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás a teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Mateus, no capítulo 18, o livro de Mateus, no capítulo 18, abram aí 18, e a partir do versículo 23, ele vai falar de uma parábola muito interessante, que é a parábola do credor incompassível. A parábola do credor incompassível. Veja só, meus irmãos, o amor, dentro da estrutura da teologia, vindo da parte de Deus, ele deve emanar de nós, de Deus para nós, e de nós para cada um de nós. Isso tem que estar evidente nas nossas ações, porque a pessoa dizer apenas que ama não é um fato. O amor, ele tem que ser evidenciado. Você tem que viver o amor. E eu acho interessante que essa parábola aí do credor incompassível, a palavra incompassível é alguém que é incapaz de sentir compaixão. É uma pessoa que é incapaz de sentir compaixão. Quem foi perdoado aqui? Quem foi perdoado? Amém. Todos nós somos perdoados. Uns mais do que os outros, sim ou não? Uns mais do que os outros. Mas nós, interessante, meus amados irmãos, que nós, muitas vezes, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus assim: quantas vezes é que eu devo perdoar alguém? Quantas vezes? Aí ele perguntou assim: 7 vezes? Aí Jesus disse: digo-te não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus deu essa resposta porque o 7, como é de perfeição, não existe um limite para se perdoar. Embora nós colocamos limite no perdão, sim ou não? Colocamos, irmão. Vou dar um exemplo. Me permita, o diácono Eliel. Ele me faz algo que me desagrada, e depois o diácono Eliel vem e me pede perdão. E no princípio, eu digo assim: está perdoado, meu irmão. Em nome de Jesus, somos crentes, vamos seguir para o céu. Não é assim que a gente faz? Pois bem, da segunda vez que o irmão Eliel fizer e me pedir perdão, eu vou apertar a mão e dizer: meu irmão, tá bom. Está perdoado, não, Jesus. Já fez uma vez. Eita. Passou no rosto. Se ele fizer a terceira vez, eu vou dizer assim: meu irmão, aí você está querendo me fazer de besta. Aí eu pergunto: e Jesus? E Jesus? Aleluia! Aleluia! E Jesus, a gente está fazendo ele de besta, é? Porque Jesus nos perdoa de manhã, de tarde e de noite, por palavras, por ações, por pensamentos, enfim.
estendeu-se hoje, irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor da maioria iria se esfriar. Mas a gente, quando fala, nós cristãos, porque a gente acha que nós somos tão polidos que não necessitamos de correção, aí nós só pensamos assim, é no mundo, não, é dentro da igreja também. O amor da maioria tem se esfriado. Dentro da igreja, muita gente só pensa em si mesmo, só olha para si. Aí, por isso que eu disse assim, deixa aí aberto o 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 em diante. Porque ali ele vai descrever de uma maneira interessante, assim, desmanchar, deslanchar, desmiuçar o que é o amor. Aí, essa parábola que a gente lê, que a gente vai ler ainda, só para ganhar tempo eu vou citar ela, mas continue aí no capítulo 13. Eu achei melhor. Eu pensava mais aqui por causa da... Veja só, essa parábola do capítulo 18 de Mateus fala de um homem que, assim como nós prestamos contas a Deus, sim ou não? Sim. Parábola do credor incompassivo. Aí diz a parábola que certo dia o rei resolveu fazer acerto de contas com as pessoas do seu reino. E havia um homem que lhe devia 10.000 talentos. Segundo os estudiosos, era quase impossível se dever essa quantia naquele tempo, 10.000 talentos. Isso é uma maneira de Jesus dizer a quantidade de pecados que está nos perdoando, que perdoou de mim, que perdoou de você todos os dias, até a sua volta. Porque durante esse processo, nós estamos no processo da santificação, discipulandos. A irmã disse aqui, estamos conversando, vai começar mais uma batalha, todos os dias. Todos os dias o crente, quando abre os olhos e quando vai dormir, é uma batalha diária para poder chegar no céu, porque a Bíblia diz que o céu se ganha força. Aí o rei resolveu prestar contas com aqueles homens do seu reino. E aí esse cidadão lhe devia muito dinheiro e disse, eu não tenho como pagar. Ele disse, tem misericórdia de mim. Olha, primeiro, misericórdia, nós dissemos, compaixão, misericórdia e caridade. É o que significa amor. Misericórdia, diga aí, misericórdia, compaixão e caridade. E o homem disse, eu não tenho dinheiro para pagar. Naquela época, se jogava na prisão quem devia, a esposa e os filhos, até pagarem o último centavo. Aí a Bíblia diz que o rei moveu-se de íntima compaixão e perdoou aquela dívida daquele homem. Tá aí, vamos depois ler. Saindo da presença do rei, aquele cidadão encontrou uma pessoa que lhe devia sem dinheiro, diz a palavra. Olha a diferença de 10.000 talentos para sem dinheiro. Era como se eu tivesse perdoado alguém, o diácono Ediel tivesse me perdoado alguma coisa muito grande e agora eu tivesse que perdoar o pastor Marcílio de uma pisada no meu dedinho mindinho. E aí diz a palavra de Deus que quando ele saiu, que encontrou aquele rapaz que lhe devia sem dinheiro, ele botou ele no canto da parede, pegou pela beca, como a gente diz, e disse, você vai me pagar hoje. Irmãos, veja só. Aleluia. No capítulo 6 de Mateus, Jesus faz uma oração modelo para ensinar a orar, que é conhecida até hoje como a oração do Pai Nosso. E ele diz ali naquela oração que diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem... Há um condicionamento aí, sim ou não? Há um condicionamento aí. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, aquele cidadão foi perdoado por 10.000 talentos de Abneliano. E ele era incapaz de perdoar o seu irmão por causa de sem dinheiro. Meus irmãos, olhem para os irmãos do seu lado. Observem uma coisa. Cada um de vocês, a partir de agora, como cristãos, nós somos, como diz o pastor Marcílio, companheiros de vida eterna.
irmão que chega na igreja e diz assim: olha, eu não vou sair com o irmão, não, vou sentar ali, não, porque eu não gosto daquele irmão. Aí você vai, quando chegar no céu, dizer a Jesus: eu não vou cantar aqui não, de lado desse coral, do lado desse irmão, porque eu não gosto dele. Primeiro, que no céu você não vai nem chegar. Compaixão. É difícil, irmão. É difícil, olha uma palavrinha. Vou repetir o poema. Quem escutou? Quem lembra do poema que eu citei? Poema do poeta português Fernando Pessoa. Quem não conhece, a palavra tão infinita e tão breve que apenas nas suas voltas com 4 letras se escreve. Amor. 4 letras. Tão infinita. Por que tão infinita? Porque não tem limites, não tem dimensão, não tem como mensurar o amor. Compaixão, misericórdia não é medida. E nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, sim ou não? Por isso que nós somos chamados de cristãos. E o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Eu como cristão, olha, nós somos, Jesus disse assim: vocês serão, olha, disse, Pai, eu peço não que os tire do mundo. Não foi para tirar do mundo, mas que era para fazer a diferença no mundo. Por isso que ele disse assim: vocês serão luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo, sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz uma coisa muito interessante, irmãos. Ele diz assim: se você, eu vou dizer no sentido para nós cristãos, porque ele diz lá assim: se você cumprimenta apenas aqueles que cumprimentam vocês, o que é que você faz de diferente do povo das nações? Se você só dá a paz do Senhor àquele que você acha que pode lhe beneficiar com alguma coisa, ou porque você gosta mais, o que é que você faz de diferente daqueles das nações? O que é que eu faço de diferente? Nada. Nada. É a Bíblia que diz, não sou eu, viu, irmãos? Sim ou não? É a Bíblia. Eu tenho que olhar para o meu irmão, vou repetir, e vê-lo como meu companheiro de vida eterna. Eu vou passar a eternidade ao lado desta pessoa. Porque o mesmo que morreu por mim e deu a vida pelos meus pecados, que não foi porque eu sou melhorzinho do que ninguém, não. Morreu também por você, por você, por você, por cada um de nós. Até para aquele que a gente olha, como já foi lindo aqui pelo teatro, olha e não dá valor nenhum e dizer se não tem mais jeito. Mas Jesus olha e diz: tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Credor incompassivo, aquele que não tem capacidade de sentir compaixão, é incapaz de sentir compaixão, incapaz, credor incompassivo. Olha, meus irmãos, a coisa da irmandade, da unidade cristã é tão séria, que Jesus diz assim: se alguém for oferecer a sua oferta, e no caminho lembrar que tem o seu irmão, tem algo contra ele, deixe ali a sua oferta, volte, faça as pazes com o seu irmão e depois venha oferecer o seu sacrifício. Bendito seja o nome de Jesus. Parábola do credor incompassivo. Depois, irmãos, os irmãos abram suas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. 10, 25. Também é uma parábola. Também é uma parábola. Só que essa parábola aí é do bom samaritano. Olha, meus irmãos, na carta que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor,
seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Por isso que o 13 desse mesmo capítulo diz assim: agora restam 3 coisas grandiosas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Porque não adianta vir para aqui pregar bonito, pregar bem, sapatear, dizer profecias, tudo, mas se você não ama o seu próximo, chega na igreja assim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus me deu essa palavra, eu fiquei me perguntando, mas por que? Jesus sabe todas as coisas. Nós somos apenas vasos na mão de Deus. Ele é o oleiro. O que faz a gente precioso não é o que a gente aparenta ou o que faz, não. É o que está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo, o que foi que brilhou em Moisés quando ele desceu do monte? Quando Moisés veio descer do monte Moriá, o que é que brilhava nele? O que é que brilhava? Era o Espírito Santo. Era a presença de Deus, a glória de Deus. Isso é o que tem que brilhar. Quando Jesus diz assim: vós sois luz do mundo, é para refletir os ensinamentos de Cristo na nossa vida. Aleluia. E o interessante é que ele ainda diz assim: sois sal da terra. Aí ele diz assim: se o sal perder a sua salinidade, tornar-se insípido, ou seja, não presta mais para nada a não ser pisado pelas nações. E ainda o 3 diz assim: ainda que eu distribuísse toda a fortuna. Olha, esse versículo ainda eu estou na carta, meu irmão, depois eu chego na parábola. Esse versículo é inacreditável. Versículo 3 da primeira carta, 13:3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor. Sabe por que Jesus está falando isso aí? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente vai para o trono, Tribunal de Cristo, quando a gente vai para o Tribunal de Cristo, lá no Tribunal de Cristo nós diz que as nossas obras vão ser testadas. Vai passar pelo fogo. A irmã disse aqui que não tirasse o fogo, amém? Mas quando nós vai passar pelo crivo de Deus, que é o fogo de Deus. E aí essas obras serão testadas. Se elas forem de ouro, se passar pelo fogo, ela vai permanecer ouro. O ouro passa no fogo, é ouro. Não vira ferro, é ouro. A prata, se ela passar no fogo, ela continua. Aí ele diz, aí depois ele fala de 3 características de obras que serão queimadas e só sobrarão cinza: madeira, palha e feno. Esse versículo aqui, versículo 3, é isso que ele quer dizer assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, mas não tivesse amor, ou seja, eu faço para aparecer, irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí essas obras, todas elas serão passadas por um crivo de Deus. Aí os fariseus estavam ali conversando e questionando Jesus, que é agora a parábola. Capítulo 10, a partir do versículo 25, e perguntaram a Jesus assim: finalmente, quem é o meu próximo? É a parábola do credor incorpóreo, do bom samaritano. Obrigado. Parábola do bom samaritano. E aqueles homens, aqueles fariseus, eram considerados como doutores da lei. Eles conheciam a lei. Eles digamos assim, se enfunavam de orgulho por eles serem conhecedores da lei, mas não eram praticantes, sim ou não? Porque quando nós lemos,
discorremos da parábola, nós vamos observar que ele depois no final faz uma pergunta a Jesus. Aí Jesus diz assim, que naquela parábola descia um homem de Jerusalém para Jericó, e que no meio do caminho ele foi pego por salteadores, e diz que espancaram esse homem até que ele ficasse quase semi-morto. A lição da escola bíblica, ela fala sobre isso, a questão da lei, né? Naquele dia que nós tivemos aqui com o pastor Macílio, ele fez uma explicação muito interessante, que a lei é como um espelho. O pastor Antônio Gilberto diz isso, né? Dizia isso, que a lei de Deus é como um espelho. Nós olhamos, vemos a falha ou a sujeira que está em nós, mas o espelho não tira. O que tira a sujeira, os defeitos, é a presença de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, que faz com que nós passemos a buscar ser melhores. É a presença de Jesus, mas é ser melhores como cristão, não é melhor do que o irmão. Aí o fariseu pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus cita essa parábola. Aí diz assim: aí veio um sacerdote, um homem conhecedor da lei. Só que a lei, ela deixa você tão amarrada, atado, que aqueles homens, por isso que eles não entendiam Jesus, por causa da graça com que Jesus veio, trazendo, mostrando um amor que eles não conheciam. Aí então, aquele sacerdote passa pelo aquele homem, porque ele ia para o templo e não queria ficar impuro, porque a lei dizia e diz que se alguém tocasse numa pessoa morta ou qualquer animal morto, ele tornava-se até o final do dia. Então eu vou fazer os meus afazeres, não posso tocar ali naquele cidadão, deixo ele morrendo. Veja que Jesus dá dois exemplos de pessoas que eram para serem exemplo. É por isso que tem gente assim, ó, aí é crente. Nós somos falhos, irmãos. Eu tenho falhas, eu cometo erros, mas a gente tem que buscar por ir todos os dias, através do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus mostra, aí veio o levita, que era o que o levita? Qual era a função do levita? Cuidar dos utensílios da casa do Senhor, manter a casa do Senhor. Olhou também era conhecedor da lei, e também como, digamos assim, servo de Deus, tinha a obrigação de ajudar, sim ou não? Mas aquele homem passa de lado, a Bíblia diz que ele passa de lado também, passa longe. Aí vem o samaritano. Se eu fosse judeu e estivesse naquela situação e visse o samaritano se aproximar de mim, eu ia dizer: agora vou terminar de morrer. Porque eles se odiavam. Lembra da mulher quando Jesus vai falar com ela? Como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritano? Como pode? Aí então Jesus diz que aquele samaritano aproximou-se daquele homem, pegou ele, botou em cima da sua cavalgadura, ou em cima do seu cavalo, né? Atou as suas feridas com azeite e vinho, lavou, levou para uma estalagem, colocou lá, disse quanto é a diária, está aqui pago, tantos dias vai ficar aí, e ainda disse: se quando eu voltar tiver alguma coisa a mais, eu pagarei. Aí Jesus olha para aquele fariseu e pergunta assim: quem dos três usou de misericórdia com aquele homem? Ele disse: o terceiro. Aí Jesus: vai e fazes tu o mesmo. Essa questão, irmão, é tão séria que a Bíblia diz assim, olha, veja uma coisa, o que é que a Bíblia diz? Se eu vejo meu irmão
passando necessidades, seja ela financeira, emocional ou espiritual, e eu tendo condição, estou só parafraseando o texto, e não ajudo, eu cometi o quê? Por que comete pecado, irmãos? Aquilo que eu disse no princípio, porque o amor é o quê? É um mandamento. Da mesma maneira que se eu matar eu cometi pecado, a Bíblia diz, olha, pela lei a gente não pode ser salvo. Por quê? Porque são muitas leis para ser cumpridas. Se eu não cumpro uma delas, então todo o conjunto também eu não vou cumprir. Então amar é uma da interessante, que é o sublime mandamento. Porque quando perguntam a Jesus quantos mandamentos são, por causa da diversidade das leis, Jesus diz que repetiu os 10, não, Jesus diz que são 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, aleluia, Aleluia. Como a ti mesmo. Eita Jesus, daí a gente vai assim. Versículo 4 da carta diz assim: o amor é sofredor, é benigno, benignidade. Benignidade é uma das características do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ali o apóstolo Paulo em Gálatas, ele faz no versículo 22, uma descrição das características do fruto, que é um fruto, irmãos. Um fruto, sim ou não? Um fruto. É como uma laranja. Você tem uma laranja na mão, você tem um fruto. Mas quando você abre, você tem vários bagos de laranja, né? Então as características do fruto do Espírito Santo, aí ele diz assim, a primeira característica que é citada ali é caridade. Depois paz. Aí depois alegria. Aí benignidade, bondade, longanimidade, autodomínio. São 9 as características. E todo cristão, como nós como cristãos, imitadores de Cristo Jesus, nós temos a obrigação de desenvolver essas características. aleluia. Nós temos a obrigação. Se nós não desenvolvermos, nós precisamos nos converter de novo. A interessante é que ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Olha, aí a gente volta para o princípio, Gênesis. O que foi que fez Caim matar Abel? Hein? O que foi que fez? E ele era o que de Abel? O que foi que fez os irmãos de José vendê-lo e intentarem matá-lo? A inveja é terrível, irmão. Tem um provérbio na Bíblia, eu não lembro quem souber, que diz assim: o ciúme é a podridão dos ossos. Está em Provérbios, Salomão diz: o ciúme é a podridão dos ossos. Só não lembro o capítulo do versículo. É a podridão dos ossos. Olha, o corpo fica em pé se os ossos estiverem podres. Amém. 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 Louvado seja o nome de Jesus. A inveja. A inveja, ela é como um vírus. Ela vai se espalhando. E quem tiver o ouvido fértil para o invejoso vir depositar semente, disseminação e etc. O amor não trata com leviandade, ou seja, ele se preocupa. O amor não é leviano. Eu tenho um problema, quero conversar com o irmão escutou o problema, mas quando saiu, eu disse: o que foi? Esse irmão só vive. Não sou cristão desse jeito. Não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Aí o 5 diz: não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Vou terminar, viu, irmãos? Não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aí a gente vai dizer que o amor nunca falha, nunca. Eu falho, você falha, nós falhamos, mas o amor não. Veja, outra palavra muito interessante.
14:30 de Provérbios. Depois lê, por favor. Capítulo. Lucas, no mesmo livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e diante, fala da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Todo mundo que prega sobre a parábola do filho pródigo só prega sobre o pobrezinho lá que saiu, foi para o mundo, aquele que se desviou, que foi, se prostituiu, gastou tudo dissolutamente, mas aquele que manteve-se na casa do pai, o coração dele estava cheio de inveja, de incompaixão e falta de misericórdia. É igual a gente, irmãos, quando alguém se desvia, que passa no mundo e depois volta, chega na igreja, em vez de a gente se alegrar, a gente já começa a dizer, vai cair de novo, qualquer dia desses. Exatamente, tem gente ainda que dá um tempo, não dou uma semana, não dou um mês. Aí a Bíblia diz assim: quem tiver em pé, cuide, para que não caia. Aí a palavra, essa palavra do filho pródigo diz que quando ele viu que o pai estava fazendo uma festa, aí ele disse: mas eu estive aqui na igreja o tempo todo, o pastor nunca fez uma festa para mim. O irmão fulano de tal passou esse tempo todo no mundo, voltou, já está para assumir os cargos. Deus tem negócio com quem Ele quer. Aleluia! É dele. Não é aquela parábola, né? Aquela parábola do cidadão que saiu pegando trabalhadores. Pega de manhã e acerta o salário. Deixa, digamos, 1.000 conto do dia. Salário bom de 1.000, né? Do dia. Chega no meio do dia, encontra mais outros, bora, mas não acerta salário, vai trabalhar. No final da tarde, já quase faltando um pouco tempo para terminar, encontra e leva e vai. Aí começa a pagar do último para o primeiro, para os primeiros. E aí ele diz, o outro, oxe, se ele recebeu mesmo que eu trabalhei o dia todo, então eu vou receber mais. Quando o homem paga, ele não, foi isso que eu aceitei com você. Ele está falando da salvação, meu irmão. Não interessa. Jesus, ele dá quem ele quer. Todo aquele que buscar e se disponibilizar, ele está com as mãos, como foi dito aqui, o cetro dele está estendido. E agora, para finalizar, irmão, abra sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo 2. A gente vai resumir aqui para a gente não se estender muito. Apocalipse capítulo 2, o versículo 5. Olha, esse capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar da carta que foi escrita pelo Senhor à igreja de Éfeso. O versículo 5 diz assim a respeito da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra depois de onde caíste e arrepende. Olha, em algumas versões aqui diz, e lembra-te do primeiro amor. Aqui diz as primeiras obras. Se os irmãos lerem a carta do apóstolo Paulo a Éfeso, no mínimo ali 11 ou 12 vezes ele vai falar sobre amor. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, além de ser uma igreja teologicamente elevada, digamos assim, o pastor da igreja de Éfeso e a igreja de Éfeso era uma igreja polida na palavra, e a Bíblia diz que ele colocava à prova aqueles que diziam ser apóstolos não eram. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus, mas aí, com o passar do tempo, a igreja de Éfeso foi esquecendo do primeiro amor. Esse primeiro amor é o amor entre nós, o amor de irmãos, aquele amor que impulsiona eu a ir buscar almas. A igreja tornou-se apenas ativista, olhando para si mesmo, para dentro e não para fora. E aí ela foi alertada pelo Senhor a buscar novamente. E a Bíblia, aí no versículo 8 vai dizer assim, Jesus diz assim: olha, se não te arrependeres, eu brevemente virei e tirarei de vós o meu castiçal.
Esse castiçal representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. No passado, lá no templo, no tabernáculo, o castiçal ele ficava logo da entrada do tabernáculo, lado esquerdo, na segunda sala. E ele tinha uma representação do brilho que era a presença de Deus na vida dos israelitas. No Novo Testamento também, a igreja, e até hoje, nos nossos dias, a igreja, ela carrega esse brilho, essa obrigação de transmitir o oráculo de Deus para as pessoas. Porque é assim que se alcança as pessoas. Eu fui alcançado, a irmã converteu-se com 45 anos, eu fui com 38, já tenho mais de 100. Mas graças a Deus por isso, que estamos servindo a Jesus. E que possamos nós desenvolvermos esse amor, porque, olha, um ponto interessante, vamos resumir, teria mais. A carta de 1 João, capítulo o 2, o 3 e o 4, os capítulos 2, 3 e 4, da primeira carta a João, do apóstolo João, ele diz assim uma coisa muito interessante: quem não amar, não chega a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Ele diz assim: se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Aí o João diz assim: porque se ele não ama o seu próximo a quem ele vê, como ele vai amar a Deus que não vê? Essa palavrazinha, irmãos, amor, é terrível. Ela é pequenininha. Tem tanta gente que fala: meu amor. Aleluia. Denenaia subriande cantará. O amor de Deus, ele é chamado de amor ágape. O ágape, né? Que é o amor incondicional. Incondicional significa que ele não exige condições para ser, estar e existir. Ele simplesmente está, é e existe. É incondicional. O pastor Marcílio é versado nisso. Você, quem já foi para o sertão, que é Alto Sertão? Você chega no Alto Sertão, aí o chão está todo rasgado. A temperatura foi extrema. Não tem uma gota de água. Os rios todos secos. Mas você olha para cima de umas rochas, está lá um mandacaru verde. Ainda bota flor. E a flor do mandacaru é linda. Raízes profundas. Sabe o que é isso, irmão? Ele não exige condição para estar. O amor ele não tem que exigir condição. Eu só vou amar o irmão Eliel se ele me amar também. Se ele me der abaixo do Senhor, eu dou a ele também. Se ele não olhar para mim, também não olho para ele. Não exige condição. O amor ágape não. O amor ágape não existe condição. Lembra de Osés que foi perguntar a Jesus: por quê? A Deus, por quê? Por quê? O Senhor tem tanto amor por Israel, que ele vive pecando, se prostituindo, quando volta o Senhor aceita de volta. E tu quer conhecer mesmo, vou te mostrar como é amor. De verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos chamados para isso, irmãos, para sermos luz do mundo. E outro detalhe, irmãos, é o seguinte: nós sentimos amor, podemos sentir ou não sentir amor. Mas Deus, ele não sente amor, sim ou não? Ele é amor. O amor transborda dele. O amor vem dele. E quem está em Cristo Jesus, ele tem amor para dar. Louvado seja o nome de Jesus. Um dia, meus irmãos, esse amor de Jesus me alcançou. Como eu disse, eu tinha 38 anos. E hoje esse amor de Cristo está aqui. Amor de Jesus, através da igreja, está convidando onde tem alguém que queira entregar sua vida para Jesus nessa noite. Ter um encontro com Cristo Jesus. Se tiver, venha cá. Ou você que está escutando esse som, que quer sentir esse amor de Cristo, para que você possa também emanar esse amor para os outros, para sentir vontade de falar desse amor
chamou dia e noite, conforme a palavra diz, venha também sentir. Onde tem uma alma para Jesus? Onde tem uma vida para Jesus? Quem quer entregar sua vida a Jesus hoje, nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus. Tem um hino que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um Cristo, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, esta palavra tem endereço. Sabe para quem o endereço? Sabe? Para todos nós. Precisamos melhorar. Todos nós fazemos discipulado. Nessa condição, todos nós fazemos discipulado. Aleluia. E eu fico achando interessante a multiforme sabedoria de Deus. Como foi o fogo que estava pegado ontem aqui, e Deus só faltava estralar aqui esta casa. E hoje Deus fala desta maneira comigo. E eu acho é bom. E Deus não fala do jeito só. Aleluia. Ele fala, que a gente espera Deus. Hoje Deus vai ter poder de novo. Não tem palavra. Tem amor. Aleluia. Aleluia. Porque, irmão, sem amor não vai não. Aleluia. Glória a Deus. Sem amor não vai. Sem amor não dá.